Eu chamo-me Alberto Modabós, nasci em Toronto, no Canadá, e nasci em 1965. As recordações que eu tenho da minha infância, 4 ou 5 palavras, eu diria Açores, porque eu regressei do Canadá para os Açores relativamente pequeno, família, intensidade na interação no meio ambiente, nas brincadeiras que tinha enquanto criança, e um espírito de muita fraternidade entre as pessoas e uma certa transparência na forma de viver no dia-a-dia. Portanto, ou seja, são essas as palavras que eu dizia mágicas da minha infância e que tenho de memória. Continuo algumas a alimentá-las. Profissionalmente, eu comecei por trabalhar na IBM em 1985. Da IBM, eu fui para um centro de formação profissional nos Açores, que era a iniciação à formação profissional e à introdução das tecnologias de informação na região autónoma dos Açores. Daí, mudei para oficial de operações aeroportuárias no aeroporto de Ponta Delgada. E é estranho passar da informática para oficial de operações aeroportuárias. De oficial de operações aeroportuárias, passando algum tempo, convidaram-me, eu fui para chefe de divisão de planeamento, gestão e controle da direção dos aeroportos do Sul, que são 4 aeroportos. Portanto, ou seja, tive muito tempo ligado a atividades de natureza económica, de investimentos, de marketing, de ambiente, um conjunto de dinâmicas que estavam a meu cargo, o que foi muito positivo, porque eram 4 aeroportos e deu-me um processo de aprendizagem, de treino muito exigente e muito profundo. Dessa função, fui convidado para vir para o Aeroporto de Faro, para diretor do Aeroporto de Faro, onde estou atualmente. Portanto, no Aeroporto de Faro é um aeroporto maior, tem mais volume, mais exposição. A região depende muito do tráfego, do transporte aéreo para a economia e para o turismo. Portanto, ou seja, aqui existe mais intensidade nesse domínio e tenho-me envolvido, e houve um processo de transformação do terminal em que estive muito envolvido. Portanto, ou seja, em termos profissionais, rápidos são esses. Envolvi-me também em muitos outros projetos. Como freelance, fui professor, paralelamente, professor em escolas, consegui acumular as funções, fui freelancer em domínios de natureza económica, perícias económicas, avaliações de empresas, estudos, planos diretores, portanto, ou seja, como freelancer e no domínio económico, prestei muitas assessorias em muitas organizações ao longo do tempo, em 2 lá de vez em quando, pedem uma ajuda ou outra nesse domínio. Eu sou licenciado em Organização e Gestão de Empresas, tenho uma pós-graduação em Planeamento Estratégico e Desenvolvimento do Turismo e tenho depois formação internacional na área aeroportuária, que é International Business Aviation Accreditation and Airport Executive Leadership Program em universidades e organismos internacionais para o domínio da gestão aeroportuária. A questão dos sonhos é é uma pergunta bastante aberta e bastante difícil. E uma das coisas que eu gostava muito e adorava era estar ligado ao mundo da aviação. E porque o meu pai, depois de ter regressado aos Açores, o meu pai continuou, de quando em quando ia ao Canadá, porque estava uma temporada no Canadá. E eu ia levar o meu pai e buscar o meu pai. E eu adorava aquela experiência de ir ao aeroporto, de ver os aviões, de ver o meu pai entrar, o meu pai sair. E criei uma paixão pela aviação. E consegui, na altura, sair da formação informática da IBM e fazer um downgrade, entre aspas, e entrar no mundo da aviação. Um passo atrás que me permite depois dar vários passos em frente, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de intelectuais. Portanto, ou seja, um dos meus sonhos era, de certa forma, criança estar ligado ao mundo da aviação. E esse sonho acho que consegui, e acho que na atividade aeroportuária é uma atividade super apaixonante. Eu conheço muitas pessoas que têm uma paixão incrível por trabalhar neste mundo. E é muito fascinante. Portanto, ou seja, esse sonho eu consegui. Outros sonhos também consegui relativamente às minhas experiências profissionais. As pessoais, considero que tenho uma família estável e umas relações sociais estáveis e ótimas. Do ponto de vista profissional, o que gostava de fazer é o que faço. Portanto, ou seja, sinto-me perfeitamente realizado, perfeitamente tranquilo, perfeitamente entusiasmado, motivado para continuar neste processo. Do ponto de vista pessoal, é o que qualquer pai deseja ter, é o sucesso dos filhos, é a orientação dos filhos, portanto, eles estão orientados e o que
O que, de certa forma, tem nos sonhos é que eles sigam a sua vida. Neste momento estão orientados, mas espero que continuem assim. Portanto, eu tenho um filho já a trabalhar no estrangeiro, no multinacional, e tenho uma outra já no 4º ano de medicina. E espero que as coisas continuem a correr bem. Esse é o meu sonho, é a forma de me sentir tranquilo e realizado. Um dos vários valores que tem é a família. Tem a ver com a forma como fui, da minha família de base, a forma como fui educado, a forma como sempre como me orientaram. E, de certa forma, também o núcleo familiar que criei, investimos muito nesse domínio. Portanto, ou seja, este é um dos valores fundamentais para mim. Depois é a lealdade com os meus parceiros, quer sejam profissionais, quer sejam privados, é a persistência nos objetivos, portanto, ou seja, tudo o que faço é também por persistência, porque rapidamente ter uma ideia brilhante e não se consegue nos primeiros 3 segundos e abandonar, ninguém chega lá. Portanto, ou seja, a persistência é um dos valores fundamentais naquilo que vamos e que procuramos. E, basicamente, são esses, rapidamente, são esses os principais valores que me revejo. Associativo, eu tenho estado envolvido no meio associativo desportivo. Eu tive, durante 8 anos, presidente de uma associação de natação. O que é que fazia a associação de natação? Organizava provas, promovia eventos com crianças ligadas à natação. Portanto, 8 anos estive ligado a esse meio, o que investi muito do meu tempo e do meu know-how, nomeadamente económico, nessa atividade. Depois disso, também estive ligado fui cofundador de uma associação de surf e bodyboard. Portanto, ou seja, que também organiza provas e atividades ligadas aos desportos no mar, que também foi muito importante. E neste momento eu sou Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Natação. Portanto, ou seja, eu, digamos, coordeno este órgão da Federação, que de certa forma acompanha em Portugal as atividades de competição e não só de natação. Portanto, ou seja, naturalmente que a Federação de Natação tem uma outra dimensão, há uma direção, que é o órgão executivo, mas tenho acompanhado muito perto porque transformamos estes órgãos sociais, liderados pela direção, uma modalidade passou a terceira maioridade no país em termos de filiados. Portanto, a primeira é o futebol, o segundo penso que é o vôlei e o terceiro é a natação. Portanto, chegamos a ultrapassar os 100 mil filiados. Portanto, ou seja, a pergunta é assim, como é que acha que isto é importante? Eu acho que é importante, e o que eu aplico na natação é pelo futuro da sociedade, pelos miúdos que ali estão, pelos miúdos que têm uma casa, pelos miúdos que lutam por uma causa. Os tempos permitem-lhes orientar o seu esforço, o seu treino, a sua autodisciplina e conseguem resultados. Portanto, ou seja, esse é positivo. A título de exemplo, agora no próximo mês de maio, a Federação vai organizar o Campeonato da Europa na Madeira, em que são a natação adaptada. Aqui é um evento incrível, pessoas com algumas dificuldades físicas e eventualmente de ciências físicas, o que conseguem fazer com as outras faculdades que lhes sobram. Portanto, ou seja, espírito de superação, espírito de luta. Portanto, ou seja, em termos de envolvimento com a sociedade, é isso que participo. Também sou membro do Rotary Club aqui de Faro e há um conjunto de projetos que se desenvolve no sentido de apoiar pessoas com dificuldades, famílias com dificuldades. Por exemplo, uma das causas do Rotary Club de Faro é crianças que têm dificuldades de visão, mas que as famílias não têm recursos, arranjar-lhes o oftalmologista, arranjar-lhes os óculos. Nenhuma criança pode ter bom desempenho escolar se não tiver as aptidões de visão devidamente desenvolvidas. Ser português é ser desenrascado, adaptável às circunstâncias, uma certa ligação à geografia, uma ligação à geografia, ligação à cultura, à gastronomia, coisas muito boas que nós temos em Portugal. E isso, acho que, acima de tudo, o ser português, é essa nossa ligação. Dificilmente um português consegue se desligar da sua origem, seja lá onde for. Quer dizer, mesmo que já ao fim de 20 anos, 30 anos,
é difícil. Como também da região do Sul, portanto, ou seja, tendo nascido no Canadá e tendo passado a minha infância nos Açores, ou seja, está sempre presente esta região de onde eu sou, as cores do mar, as cores azuis do mar, as cores azuis intensas do mar, como os pretos do basalto, os pretos intensos do basalto, como a policromia do verde. Portanto, ou seja, pode aparecer uma imagem em qualquer canal de televisão, seja lá onde for, que automaticamente consiga identificar esta origem. E penso que, no geral, em Portugal, todos identificam, de certa forma, a sua região, o seu sítio, as suas ligações por essa via. E temos um país extraordinário, quer nas autónomas, quer no continente. Aliás, o Algarve, em termos de qualidade de produto turístico, em várias dimensões, é extraordinário. Quer as praias são das melhores do mundo. Aliás, a melhor praia da Europa está aqui na Falésia. A Praia da Falésia é a melhor praia da Europa. Melhor praia do mundo, em termos de avaliação de clientes, naturalmente. A gastronomia é extraordinária. O clima fantástico. Portanto, ou seja, nós temos um país com características que é impossível recuperar noutras, ou quase impossível recuperar noutros destinos. Mas se andarmos um bocadinho a norte, aqui no Alentejo, é fantástico. Ou seja, equiparado a uns anos atrás, talvez, a Califórnia ou coisa assim, sítios assim do género. Portanto, ou seja, temos um país que é fantástico, é difícil nós nos desligarmos destas características da gastronomia, do clima, da geografia, da paisagem, whatever. Eu sou patriota, quer politicamente, quer economicamente, quer socialmente. Portanto, ou seja, sou um patriota porque tenho dupla nacionalidade, sou um patriota português porque é aqui que atuo, apesar da boa relação que mantenho com o Canadá, com a Embaixada do Canadá e com os parceiros do Canadá. Mas, naturalmente, que sou português porque vivo aqui há cerca de 50 anos e vivo em Portugal, portanto sou português, não é? A mensagem que gostava de dizer é: continuem na luta pelos vossos sonhos, sejam persistentes, conseguem alcançá-los. Nós temos muitas características positivas que muitas vezes não valorizamos, comparativamente a outros países que aparentemente têm mais sucesso. Temos algumas dificuldades económicas e financeiras. Bom, muitos países têm, mas nós somos capazes de ultrapassar tudo isso com a nossa persistência. O país evolui muito nos últimos anos, quer em termos de educação, qualificação, de novas gerações. Nós temos as atuais gerações, os millennials, do mais qualificado que existe a nível mundial. Portanto, ou seja, nós somos um país fantástico. É só acreditarmos nas nossas potencialidades, quer humanas, quer físicas, quer como país, que conseguiremos tudo aquilo que nos propomos.